alegria e gratidão que passamos as explanações dos dois ilustres assessores do nosso congresso, Frei Carlos Mestres e Francisco Orofino. Frei Carlos Mestres é natural da Holanda. Chegou ao Brasil em 1949, com 17 anos de idade. É frade carmelita desde 1957, reside atualmente em Unai, Minas Gerais, cursou filosofia em São Paulo, formou-se em teologia na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino e em ciências bíblicas no Instituto Bíblico em Roma e também em Jerusalém. É doutor em teologia bíblica e um dos principais exegetas bíblicos do método histórico-crítico no Brasil. Sua obra tem notoriedade dentro e fora do nosso país. Sacerdote apaixonado pela palavra de Deus, implantou uma nova forma de evangelizar através dos círculos bíblicos desde os anos 60, incentivando as comunidades a se reunirem para rezar, estudar e vivenciar a palavra de Deus. Escreveu diversos livros, cartilhas, artigos que viabilizaram a leitura da Bíblia pelo povo. Como os grandes de Deus, leva a simplicidade como marca registrada, em que pese toda a sua sabedoria e conhecimento científico da Bíblia, alcançado assim a todos, especialmente as pessoas mais humildes. Francisco Orofino é do Rio de Janeiro. Trabalha junto a grupos populares e comunidades da Baixada Fluminense. É doutor em Teologia Bíblica pela PUC-Rio. Professor de Teologia Bíblica no Instituto Paulo VI, na Diocese de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Assessor nacional do SEB, Centro de Estudos Bíblicos, e do Instituto de Estudos da Religião. Tem diversos livros publicados voltados para a formação de liderança cristã nas comunidades eclesiais de base. Sua obra visa aproximar o texto bíblico das pessoas dentro de suas realidades. Queremos lembrar a todos que durante as explanações, vocês que estão nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, pelo YouTube da Diocese de Juazeiro, pode nos enviar suas perguntas pelo chat das mídias sociais, que ao final serão repassadas aos nossos assessores. Sem mais delongas, com vocês, Frei Carlos Mestres e Francisco Orofino. Boa tarde para todo mundo. Frei Carlos, você está me escutando bem? Liga o som do seu... Você está sem som. Frei Carlos está sem som. Você precisa ligar o som do seu... Frei Carlos, o som do seu aparelho precisa ser ligado. O som do seu aparelho. Tá ligado? Bom, eu vou começando. Enquanto isso, vou ver se... Alô? Alô? Frei Carlos, está me ouvindo? Mas eu não estou lhe ouvindo. Acho que está com problema de som do seu aparelho. Que tristeza. Bom, enquanto Francisco Orofino, boa tarde. Boa tarde.
Aqui é o Padre Diego, a gente, juntamente com a Clarissa, nós estamos aqui na mediação do Congresso. Então, Certo. se está acontecendo essa dificuldade com o Frei Carlos, o senhor pode dar continuidade até ele Bom, se plugar direitinho. Pode tudo ser? bem, acho que está certo. Então, o Frei Carlos foi pedir ajuda. Nós tínhamos combinado em não fazer assim uma pré-eleição, mas fazer uma conversa, onde o Frei Carlos pudesse colaborar. Mas então eu vou começar, e aí a gente vê por onde é que a gente vai enveredar, para que a gente possa levar a bom termo toda a nossa. Está tendo, de fato, uma interferência de som aí. Eu acho que a mesa aí, não sei se isso vem da paróquia aí de Grotas ou se vem da central da Pascom. Agora está tranquilo, agora estou ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, então, uma boa tarde para todo mundo, toda a Diocese de Juazeiro, nesse Congresso Diocesano da Palavra. Uma saudação especial a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse Congresso Diocesano. O tema da nossa tarde, que Frei Carlos e eu tínhamos combinado, era uma conversa, por isso que ele ficou meio inseguro, porque acho que está tendo algum problema de som lá. Eu estou no Rio de Janeiro e ele está em Minas Gerais, e vocês estão em Juazeiro, então, para fechar esse triângulo aí, talvez vá ter um pouco de problema. O nosso ponto de partida, para que a gente possa entender a proposta desse ano do livro do Deuteronômio, esse ano foi um ano muito atribulado pastoralmente, devido à questão da pandemia. Mas eu queria fazer a memória da campanha da fraternidade desse ano, para fazer a ponte entre o Deuteronômio e parece o que a irmã depois vai apresentar sobre a leitura de Lucas 10, a parábola do bom samaritano. A campanha da fraternidade desse ano era fraternidade e vida, dom e compromisso. Fraternidade, vida, dom e compromisso, mas aqui importa o lema. O lema é tirado justamente da parábola do bom samaritano. E tinha 3 instâncias das atitudes do samaritano, que era, vamos dizer assim, o verso inspirador da palavra de Deus para a campanha da fraternidade. Esses 3 eixos das atitudes do samaritano era viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ora, qual é a importância da campanha da fraternidade para o tema do mês da Bíblia desse ano? É que em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, Jesus a conta dentro de um contexto de uma discussão teológica com um teólogo, com um escriba, com um biblista. E o tema dessa discussão envolve o livro do Deuteronômio. Ou seja, com a parábola do bom samaritano, Jesus está querendo fazer uma atualização do livro do Deuteronômio para a época dele. E a parábola do bom samaritano nos coloca diante de uma questão que vai ser hoje muito bem trabalhada pelo Papa Francisco na sua última encíclica Fratelli Tutti. Todo o segundo capítulo da encíclica Fratelli Tutti é em cima da parábola do bom samaritano. Então, aqui a gente está percebendo que uma das grandes propostas de Jesus para a sua época era uma atualização do livro do Deuteronômio. Por que isso? Então, isso agora faz com que a gente possa conversar sobre o livro. O livro do Deuteronômio, como o próprio nome já diz, deuteros na língua grega significa segundo. Nomos significa lei. Traduzido em bom português, Deuteronômio significa a segunda lei. Ora, se tem uma segunda, é porque tem uma primeira. Né? Se tem uma segunda, é porque tem uma primeira. Frei Carlos, tá me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Não tem som. Frei Carlos, está me ouvindo?
Só, eu não estou lhe ouvindo. Tem que, a gente não escuta a sua voz. Ontem no teste deu tudo certo. Alô? Bom, enquanto lá em Unai, Minas Gerais, eles tentam ver o problema, o que é que está acontecendo com o problema do som, aqui a gente vai continuando para que a gente não, né, em respeito a todo mundo que está acessado ao canal do YouTube da Diocese de Juazeiro. Então, como eu estava dizendo, se tem a segunda lei, é porque tem a primeira. E a primeira lei é a lei que Deus dá ao povo através de Moisés no livro do Êxodo. É bom a gente lembrar que o trabalho do Êxodo, todo o processo de libertação narrado no livro do Êxodo, tanto a saída do Egito, como a travessia do deserto em direção à terra prometida, esse trabalho é um trabalho conjunto de 3 irmãos: Moisés, Arão e Miriam. Esses três irmãos, Moisés, Arão e Miriam, mostram as 3 atitudes através das quais nós respondemos aos nossos apelos vocacionais que nos vêm do chamado que Deus nos faz. Até hoje, cada uma de nós que é batizado ou batizada se torna profeta ou profetisa, rei ou rainha, sacerdote ou sacerdotisa, que são as funções dos 3 irmãos durante o processo do Êxodo. Moisés simboliza a condução do povo, o líder do povo. Primeiro é a figura do juiz. Moisés é o protótipo do juiz, Moisés é o patrono do juiz. Em segundo vem a figura de Arão. Arão é o sacerdócio. Arão é o patrono do sacerdócio para o povo de Deus. E em terceiro lugar vem a profecia. E é importante a gente notar que para a Bíblia a profecia não tem um patrono. A profecia tem uma matrona. Miriam é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de profetisa. Portanto, a função desses 3 irmãos vão gerar as 3 dimensões messiânicas, as 3 unções. E nós, hoje, no batismo, somos até hoje ungidos, como sacerdotes ou sacerdotisas, profetas ou profetisas, reis ou rainhas. Então, aqui entra a figura do rei. De onde é que surgiu a figura do rei? A figura do rei não está no Êxodo. A figura do rei está no Deuteronômio. Portanto, entre o livro do Êxodo, a primeira lei, e o Deuteronômio, a segunda lei, tem mais ou menos 600 anos de história. E durante 600 anos de história, evidentemente, muita coisa muda na vida do povo. Não é? Vamos dar um exemplo bem concreto. Dom Beto falou que a Diocese de Juazeiro está se preparando para o seu jubileu de 60 anos. Então, basta ver como era a Diocese há 60 anos atrás. Não é? Como é que era a Diocese, como ela começou? Como é que era o Vale do São Francisco há 60 anos atrás? Como é que eram as frentes pastorais de 60 anos atrás? Por isso, a própria caminhada histórica do povo de Deus, que somos nós hoje, a igreja, volta e meia precisa fazer um congresso, precisa fazer uma atualização dos objetivos pastorais da diocese. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Portanto, entre o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio, nós temos 600 anos de história. Muita coisa mudou. Talvez a grande mudança que não tinha no tempo do Êxodo seja justamente a figura do rei. Né? A figura do rei é uma novidade. Não tinha lá na revelação de Deus no Sinai.
mas tem agora. Então, quando, aí por volta do ano 610, 620, né, quando o povo de Deus, se libertando do processo assírio, buscou uma renovação total, é como se aconteceu aqui no Brasil, né? Passada a ditadura militar, se foi necessário fazer uma nova Constituição. Na verdade, o Deuteronômio é a nova Constituição. Frei Carlos, está me ouvindo? Está conseguindo falar? Eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Bom, vamos continuar. Ah? Tá dando um problema mesmo. Ontem no teste deu tudo certo, é que nem carro de Fórmula 1. Todo mundo prepara, quando chega na hora de dar partida, o carro pifa, mas isso é próprio da tecnologia. Então, aí por volta do ano 620, 610 antes de Cristo, o povo, tendo se libertado do jugo da Assíria, achou por bem fazer uma revisão da aliança. E aí, como havia Moisés, como havia Arão e como havia Miriam, para fazer essa renovação da aliança, se buscou novamente as 3 dimensões messiânicas, que então vão, inclusive, entrar no texto do Deuteronômio. No lugar de Moisés, tem o rei Josias. No lugar de Arão, tem o sacerdote Eusias. E no lugar de Miriam, vai ter a profetisa Hulda. Portanto, para elaborar a segunda lei, eles vão ter que ser exatamente como no Êxodo, o trabalho de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, sendo que a mulher sempre será a profecia que dá o aval da palavra de Deus ao que está acontecendo nessa renovação. Por isso, o livro do Deuteronômio, ele toma esse nome na língua grega, porque, na verdade, ele é um processo de atualização da legislação do Êxodo para um novo momento histórico, onde o povo faz uma revisão da caminhada. E nessa revisão da caminhada, o povo vai assumir, digamos assim, toda a riqueza da pregação profética que houve entre o período do Êxodo, 1250 a.C., até o período do Deuteronômio, 620, 610 a.C. Então, nesse tempo houve Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, que é o profeta contemporâneo do rei Josias. Toda essa pregação profética vai ser, então, assumida na nova visão da lei, que é o livro do Deuteronômio. Por isso, o Deuteronômio, depois de 600 anos, nós estamos na época de Jesus, também vai precisar de uma revisão, de um processo de atualização. Então, o grande trabalho de Jesus vai ser fazer uma atualização do Deuteronômio para a época dele. Por isso, embora para nós, hoje, no tempo que a gente vive, o livro do Deuteronômio seja um livro bastante desconhecido, na verdade, ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Um dos livros do Antigo Testamento que é o mais citado no Novo Testamento. Por exemplo, né, quando a gente lê no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí Jesus remete à antiga lei. Aí o processo de atualização de Jesus é dizer, mas eu, porém, vos digo. E aí a palavra de Deus, ela é atualizada. Então, isso nos ensina uma coisa muito importante nos trabalhos bíblicos, na pastoral bíblica, né, que é um esforço grande da nossa igreja hoje, né, uma animação bíblica de toda a pastoral. A Bíblia não vai mudar nunca. A palavra de Deus está lá. Os livros são imutáveis. Não se mexe na Bíblia desde o primeiro século da era cristã, quando as comunidades cristãs elaboraram uma coleção nova que nós chamamos de Novo Testamento. A palavra de Deus está lá. O que é que muda?
muda a nossa situação. O que faz com que a gente mude a nossa abordagem da palavra de Deus são as mudanças da época que a gente está vivendo. Nós hoje estamos vivendo épocas muito difíceis. Nós estamos vivendo uma crise como nós nunca imaginamos que nós íamos viver. Nós estamos vivendo uma crise econômica que se prolonga desde 2008. E essa crise econômica já era anterior a esse ano. Nós já estávamos tendo muitos problemas. Por causa dessa crise econômica, nós estamos vivendo uma crise política que começou desde as eleições de 2014. Nós estamos 6 anos de crise política. E ainda, por cima, nós temos agora uma crise sanitária, que é trazida pela pandemia. Isso tudo leva, obrigatoriamente, a gente se perguntar como é que nós temos que viver hoje, no meio de todas essas crises, como é que nós vamos viver a riqueza da palavra de Deus. Por isso, o livro do Deuteronômio foi proposto pela Conferência Episcopal para que cada comunidade nossa pudesse fazer ao mesmo tempo uma revisão da sua caminhada, uma revisão das suas metas, mas principalmente se perguntar como é que a palavra de Deus está nos animando nessa época que nós vivemos. O Deuteronômio, ele tem, vamos dizer assim, 7 eixos, 7 temas centrais. E quem nos ajuda a fazer essa seleção dos 7 temas centrais é justamente o processo de atualização que Jesus vai fazer na época dele. Como eu disse, a parábola do bom samaritano é um trabalho que Jesus faz para nos atualizar o livro do Deuteronômio. E nas atitudes do samaritano, quando aquele doutor da lei, aquele escriba, tendo perguntado a Jesus quem é o meu próximo, e Jesus não responde, quando Jesus acaba de contar a parábola, ele se vira para esse escriba e pergunta assim com toda tranquilidade: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do caído? Ele não tem mais para onde fugir, ele dá a resposta certa, ele diz: foi aquele que praticou a misericórdia, foi aquele que praticou o amor. Esse é o primeiro grande eixo do Deuteronômio, o primado do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu vigor, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, inclusive, esse ponto foi o evangelho de domingo passado. Qual é o grande mandamento da lei? O Deuteronômio vai deixar bem claro, o grande mandamento da lei é amar. Esse é o primeiro grande eixo do Deuteronômio. O segundo grande eixo do Deuteronômio é fazer a memória. Fazer a memória. Dom Beto, ainda há pouco, nas palavras iniciais, disse que nós temos que olhar para o passado para analisarmos o presente e pensarmos o futuro. Essa é a proposta do Deuteronômio. O Deuteronômio faz a memória do passado para que a gente possa viver no hoje o vigor da proposta de Deus. Qual é a importância de fazer a memória? O Deuteronômio vai dizer: quem faz a memória não perde o rumo. Manter o rumo, fazer a memória. Por isso o Deuteronômio vai dizer: quem nos deu o rumo foi o Êxodo. Por isso todo o Deuteronômio é uma memória e atualização, uma memória do Êxodo. Fazer a memória do passado é que garante o rumo no presente, é que dá a direção para o futuro. O terceiro grande eixo do Deuteronômio é a gente entender a atitude de Jesus, colocando-se como servo. Ou seja, todos nós, como comunidade de batizados e batizadas, nós temos que revelar o amor de Deus, nós temos que revelar o rosto de Deus, porque como comunidade a gente pode dizer: o Senhor esteja convosco, e a gente responde: ele está no meio de nós. Bom, se ele está no meio de nós, nós temos que revelar esse rosto de Deus.
Como é que nós vamos revelar esse rosto de Deus? Segundo o Deuteronômio, e assumido por Jesus, a única maneira de revelar o rosto de Deus é colocar-se a serviço. Colocar-se a serviço. Talvez essa seja a grande questão de Jesus ao colocar-se como servo, porque revela o primado do amor, né, que é o primeiro eixo. Isso está no capítulo 13 do Evangelho de João. Né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como é que Jesus demonstra esse amor? Ele tira um manto, um gesto de humildade, depõe, né, a sua condição de mestre, depõe, tira, né? Pega um avental, pega uma bacia, pega uma jarra de água, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Tá? E isso vai dar todo o sentido para, e esse gesto até hoje é lembrado na celebração que abre o tríduo pascal da Quinta-feira Santa, né? Prova de amor maior não há do que colocar-se a serviço, doando totalmente a vida. Por isso, o terceiro grande eixo do Deuteronômio, assumido por Jesus, é apenas o serviço revela o rosto de Deus. O quarto eixo é para nós um grande desafio pastoral. É o que pede hoje o Papa Francisco. O Deuteronômio vai nos colocar a viver em estado permanente de êxodo. Na nossa linguagem pastoral de hoje, a partir da proposta do Papa Francisco pede uma igreja em saída. O que o Papa Francisco quer com isso? Ele quer que a gente, na pastoral da igreja, reviva a proposta do Deuteronômio em viver em estado permanente de êxodo. Isso é um grande questionamento para nossas estruturas fechadas numa estabilidade que nos segura, que nos amarra, que nos prende. Né? Aqui, o documento de Aparecida pede uma conversão pastoral, onde a gente tenha a coragem de deixar de lado estruturas capazes de nos prender, nos amarrar, né? E a gente tem que se livrar disso. A gente tem que estar... Pedra que rola não cria limo. Nós temos que estar numa constante dinâmica, em constante movimentação. Então, assim, o Deuteronômio vai nos colocar nessa dinâmica que o Papa Francisco pede hoje, de sermos uma igreja em constante mobilidade, uma igreja missionária, uma igreja que não se fecha nas suas estruturas, mas que vai dialogar para a rua, vai dialogar com a sociedade, vai dialogar com as diferentes instâncias. O quinto grande eixo é aquilo que é a meta, tanto da campanha da fraternidade, quanto do Deuteronômio, que é o lema do mês da Bíblia, que o mês da Bíblia foi em setembro, nós já estamos indo para o final de outubro. O lema do mês da Bíblia é: abre a tua mão para o teu irmão. Abre a tua mão para o teu irmão. Isso nos coloca dentro de um dos capítulos mais importantes do Deuteronômio, que é o capítulo 15. O capítulo 15 do Deuteronômio é a proposta da sociedade igualitária, onde todos são iguais diante de Deus, que é o que a gente assume no batismo. O batismo é uma maneira da comunidade cristã dizer que diante de Deus todos são iguais. E que, portanto, nós, como comunidade de igreja, nós não podemos trazer para dentro dessa comunidade as diferenças existentes na sociedade. Para o Deuteronômio, isso vem da pregação profética, a grande denúncia de que nada está bem dentro da sociedade e que essa sociedade não é uma sociedade igualitária é a presença do pobre. Onde há pobre, não existe igualdade. Portanto, o pobre por si mesmo é uma denúncia das desigualdades sociais. Por isso, o Deuteronômio vai dizer lá no capítulo 15, verso 4, entre vocês não pode haver pobre, porque enquanto houver pobre, alguma coisa está errada. Né? Isso é fruto da pregação de Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonia, todo mundo. Né? E o pobre na Bíblia não é
uma figura assim, abstrata. Nada na Bíblia é abstrato. A Bíblia toda supõe concreto, pessoas bem concretas. Para a época do Deuteronômio, o pobre era a viúva, o órfão, o migrante. Isso nos coloca de hoje diante da proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco não valoriza nem a viúva nem o órfão, mas ele supervaloriza o migrante. Para o Papa Francisco, hoje, o grande pobre que grita a desigualdade de uma sociedade como a nossa são os refugiados. Aqueles que saem da África em busca da Europa, e aí, através disso, tanto como é que vou dizer assim, aqueles que transformaram o mar Mediterrâneo numa enorme tumba de tanta gente que morreu ao fazer essa travessia. Por isso, o Papa Francisco, a primeira viagem dele foi levar coroas de flores para aquela ilha de Lampedusa, para jogar no mar, para alertar a sociedade europeia que o migrante está sendo uma grande denúncia do egoísmo da sociedade europeia. Aí ele pega o avião, vai para aquela ilha grega de Lesbos, que há mês atrás até botaram um incêndio no campo de refugiados, ele traz uma família dentro do avião dele, bota a morar lá no Vaticano. Esse é o grande ponto do livro do Deuteronômio, nos dar um alerta, né? Nós estamos voltando nesses anos de 2018, 2019, desde que passamos a ser governados pela mentira, porque hoje em dia o que governa o Brasil é a mentira. Então, aumentaram os índices de desigualdade, voltou a ter fome, vai haver novamente refugiado pela seca, vai haver tudo aquilo que se combateu há tanto tempo atrás. Então, o Deuteronômio quer nos alertar para isso. Enquanto houver desigualdade, alguma coisa está errada. Por isso, o pobre é a figura central. Esse pobre depois vai tomar o nome de excluído, de descartado. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa chama a atenção não do pobre, não do descartado, não do excluído, ele chama a atenção para o caído. Novamente aqui, eu não vou entrar, porque pelo jeito alguém vai entrar na parábola do bom samaritano, mas o Papa pergunta, quem é hoje o caído na beira da estrada? Que não pode nem gritar por socorro, porque está desacordado. Não é? Porque está desacordado. Então, o Deuteronômio vai alertar a sociedade da época, vai ser retomado por Jesus, e isso para nós é um grande alerta. Abre a tua mão para o teu irmão, seja solidário, busque construir uma comunidade justa, onde não haja pobre, onde não haja viúva, onde não haja órfão, onde não haja refugiado, onde não haja descartado, onde não haja excluído, onde não haja mendigo. Essa é a grande proposta do Deuteronômio. O sexto eixo do Deuteronômio é o processo de libertação, a retomada do processo de libertação. Então, assim como o Êxodo é fruto do processo de libertação, a saída do Egito, o Deuteronômio é fruto do processo de libertação do domínio assírio. Por isso, cada época vai se perguntar assim: qual é o império que nos oprime? Qual é o império que nos domina? De que maneira esse império interfere no nosso cotidiano? De que maneira esse império impede a fraternidade, a comunidade, a igualdade? De que maneira esse império gera preconceito, gera exclusão? Por isso, o Deuteronômio vai lembrar que o processo de libertação de Deus, desde a opressão do faraó sobre o povo no Egito, cada época tem o seu faraó, cada época tem o seu império, cada época tem a sua besta, vai lembrar o livro do Apocalipse, e essa besta se manifesta inclusive dentro das nossas comunidades. O Deuteronômio vai dizer: Deus nos libertou da escravidão do Egito, Deus nos libertou
do processo que nos oprimia. Deus, eu acho interessante quando a gente lê o livro do Êxodo, quando Deus manda Moisés, Deus diz assim, você vai enfrentar o faraó, vai tirar o povo do Egito, vai trazer o povo para o deserto, e aqui vocês me prestarão um culto. O que Deus está querendo dizer com tudo isso? Deus está querendo dizer que não aceita o culto de escravo. Deus só aceita o culto de pessoas livres, aquelas pessoas que estão de livre e espontânea vontade diante de Deus, dizendo, Senhor, aqui estou. Porque quero, porque te amo, porque quero te louvar, e quero concretizar toda essa minha devoção e o meu louvor no serviço fraterno. Por isso, o processo de libertação supõe toda essa capacidade de libertar-se para o serviço. Olha só, Frei Carlos, está me escutando? Você tenta ver se você não está... Eu continuo sem lhe ouvir. Mihail, você está escutando o Frei Carlos, Mihail? Você que está me ouvindo? Frei Carlos, nós continuamos sem escutá-lo. Vamos adiante aqui. Algum problema de lá que eles não estão conseguindo. Bom, o sexto e último gesto, eu vou parar por aqui também para ver se, além do Frei Carlos conseguir falar alguma coisa, a gente poder atender às demandas, porque nós já estamos quase que ultrapassando a hora. O último grande eixo do Deuteronômio é a contínua renovação da aliança. A contínua renovação da aliança. Né? Então, a aliança era celebrada, inclusive com bastante minúcia pelo Deuteronômio, era celebrada na Páscoa. A Páscoa celebra a libertação, o primado do amor, a memória, o êxodo, a igualdade. Tudo isso era numa única grande celebração, que era em casa de família, não era em santuário nenhum. Isso, até hoje os judeus celebram a Páscoa em casa. E aí a comunidade cristã, nesse processo de renovação da aliança, ela transforma, digamos assim, o que é uma festa anual numa festa semanal. Então, essa festa semanal, que hoje nós chamamos de celebração eucarística, é a nossa maneira de manter a aliança sempre renovada. Porque nós, evidentemente, depois de Jesus, nós estamos celebrando o compromisso da nova aliança. Portanto, a aliança que Jesus faz através da Eucaristia é, novamente, uma atualização do Deuteronômio. E essa atualização do Deuteronômio, nós, mesmo que a gente não saiba disso, a gente faz isso na celebração eucarística. Olha quanta coisa tem na celebração eucarística que nos remete ao Deuteronômio. Primeiro é o primado do amor. Nós vamos lá porque amamos a Deus e amamos o próximo. Segundo, fazer a memória. Fazer isso para celebrar a minha memória. Depois, o serviço, a diaconia. Quanta gente está a serviço da comunidade participando da Eucaristia. Depois, viver em estado permanente de êxodo. A gente, para ir para a celebração, em primeiro lugar, a gente tem que sair de si, para ir ao encontro da comunidade, tem que sair de casa, tem que colocar-se em deslocamento para a comunidade. Né? Depois, a comunidade de batizados é o grande sacramento da igualdade. É isso que Paulo tenta dizer na carta aos Gálatas. Uma comunidade cristã não pode trazer as diferenças da sociedade para dentro dela. Nós celebramos a libertação, porque celebramos o novo Moisés, que é Jesus, e na celebração eucarística, além de nos reabastecermos do corpo e do sangue do Senhor, além de nos alimentarmos na palavra, nós recebemos o envio em missão. Após cada celebração eucarística, nós temos que evangelizar. E evangelizar é tentar concretizar a proposta do reino de Deus ali onde Deus nos colocou. Bom, eu vou parar por aqui. Eu não sei se a gente consegue ainda conversar com o Frei Carlos,
porque o Frei Carlos parece que ele está com algum problema de comunicação. Eu acho que o sistema do microfone não tá aí, nós estamos sem som, não sei, aí eu passo para a coordenação e ver se tem algum assunto que a gente possa, porque o nosso tempo está correndo. Então, eu passo aí para o pessoal lá, acho que da paróquia, né? Frei Carlos. Nós agradecemos imensamente as palavras de os nossos irmãos internados, os fiéis internados em casa, enviaram o Senhor para as tendências. O Centro de Terapias Naturais, o que muda? Muda a nossa situação. Mudança da época, crise econômica, crise política, agora crise sanitária. Como a palavra de Deus está nos animando? Então, eu vou responder, não sei se... Você é Clarice, né, Clarice, que falou no microfone, Clarice? Ô, Clarice, o seu som também não está muito bom. Eu li a pergunta e vou tentar responder da seguinte forma, viu? Primeiro, a palavra de Deus nos anima sempre, estando a gente ou não em crise, né? Agora, evidentemente, quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente tem que buscar na palavra de Deus é ajuda para sair da crise. Tá? Ajuda para sair da crise. Eu acho que isso vai ficar bem claro quando a gente aprofundar, num outro momento que der, né? Aquela palavra que o Dom Beto trouxe, a questão dos discípulos de Emaús. É a maneira com que Jesus auxilia aquele casal que está desanimado, né? E ele está fugindo, porque Jesus tinha dito, não saiam de Jerusalém, e eles estão saindo, e a palavra de Jesus é buscar justamente ajudá-los a superar a crise. Portanto, acho que a primeira coisa que Jesus faz é deixá-los falar, botar para fora toda a angústia, porque a crise gera uma angústia muito grande. A crise da pandemia está deixando um monte de gente angustiada e não tem por onde, não está nem por onde buscar uma saída, né? Nós temos que ficar recolhidos, nós temos que ter higienização, nós temos que usar álcool gel, é um monte de coisa que até um ano atrás ninguém fazia. Além disso, a crise econômica está cada vez pior, né? Muita gente está perdendo emprego, tá tendo, o preço das coisas está subindo. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, perceber como é que nós, nesse isolamento, vamos fazer valer a nossa força política, a nossa força como povo. Né? Outra coisa que eu acho importante nessa crise, principalmente na pandemia, é uma coisa muito forte na comunidade cristã, que é buscar a solidariedade, principalmente a solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos devido a esse vírus. E a gente sabe que muitas dessas pessoas morreram por negligência governamental, né? O Brasil, por mais que tivesse sido alertado pelo que aconteceu na Europa de dezembro até março, quando a epidemia chegou aqui no Brasil, a impressão que tinha é que ninguém queria ou não sabia como enfrentar essa questão. E aí o Brasil, está todo mundo entrando numa segunda onda, nós nem saímos da primeira. Então, nós ainda estamos muito envolvidos na crise da pandemia. Então, a palavra de Deus deve, antes de tudo, nos dar força. A palavra de Deus, ela tem como grande objetivo, vai dizer Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ela tem como objetivo nos comunicar o Espírito. E é o Espírito que nos anima, é o Espírito que nos dá força. Nós precisamos buscar na palavra de Deus a força do Espírito para poder viver no Espírito
E vivendo no Espírito, nós vamos conseguir uma hora superar a crise da pandemia, superar a crise política, queira Deus, não sei como é que isso ainda vai acabar, ainda tem muita coisa pela frente, e principalmente superar todas as nossas dificuldades comunitárias. Muito bem. Outra questão? A Iraí, importante área pelo eixo principal, eu tenho também da Limosa da Ou então, olha, de fato, se há uma coisa que, vamos dizer assim, orienta Jesus, é a palavra de Deus contida no Deuteronômio. Assim, né? Por exemplo, tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas mostram Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. E todas as respostas de Jesus contra Satanás, ele tira do Deuteronômio. Não é? Ele tira, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Não colocarás o Senhor teu Deus à prova, amarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Todas essas palavras Jesus tira do Deuteronômio. É aquilo que eu disse, a gente tem que entender que durante muito tempo, até a destruição do templo, o Deuteronômio era uma espécie assim de constituição a partir da qual o povo de Deus se estruturava. Por isso ele é muito importante na época de Jesus. E Jesus, de alguma forma, ele trabalha em cima dessa realidade definida pela palavra do Deuteronômio. Portanto, o processo de atualização que Jesus faz do Deuteronômio é fundamental para que a gente perceba duas coisas. Primeiro, Jesus fez um processo de atualização do Deuteronômio, mas isso colocou em xeque as atitudes das autoridades que também se valiam do Deuteronômio. Por isso, essas mesmas autoridades usaram o Deuteronômio para condenar Jesus. Jesus também foi condenado a partir do Deuteronômio. Então, aqui a gente percebe que a lei de Deus pode ser usada para manipular em favor do poder de uns e outros, e, através da atitude de Jesus, o livro do Deuteronômio é um importante livro no processo de libertação do povo. Mais uma pergunta da Inária. O Antigo Testamento é bem difícil. O Senhor nos recomenda estudar. Ô, Dainara, não é que o Antigo Testamento seja bem difícil, é porque nós não conhecemos. Tudo que a gente não conhece fica complicado. Então, a primeira coisa, e eu acho que aqui a gente entende o desejo pastoral da Conferência Episcopal ao nos oferecer o livro do Deuteronômio para estudo, é que a gente, de fato, comece a conhecer os livros da Bíblia. E na medida em que a gente for conhecendo os livros da Bíblia, principalmente os do Antigo Testamento, eles vão se tornar fáceis. Um grande problema nosso aqui, digo Igreja Católica, é que nós não temos ainda um bom traquejo com o uso da Bíblia. A Bíblia na nossa mão, como leigos e leigas, é uma coisa, em termos de caminhada da igreja, é uma coisa muito recente. A Diocese de Juazeiro, que vai fazer 60 anos, é mais velha que o uso da Bíblia. A Bíblia, aqui na nossa mão, tem uns 50 anos. Então, isso é tudo ainda muito novo. O que a gente precisa, principalmente de tudo, é perder o medo. Perder o medo de ler, perder o medo de interpretar, perder o medo de tirar conclusões. Agora tem uma coisa, evidentemente. Nós não somos seguidores da Torá judaica. Nós somos cristãos. Portanto, evidentemente, a nossa prioridade é Jesus. Nós temos que aprender a ler o Antigo Testamento com os olhos de Jesus. Jesus é a chave principal para o livro do Deuteronômio, por exemplo.
a maneira com que Jesus lê o Deuteronômio, a maneira com que Jesus atualiza os Salmos, a maneira... Então, existe uma maneira própria de Jesus ler, interpretar e atualizar a Bíblia. Então, nós temos que tentar ler o Antigo Testamento a partir da prática de Jesus. E se a gente ler o Antigo Testamento a partir da prática de Jesus, a gente vai ter muitas surpresas, algumas até agradáveis, né? Por exemplo, toda aquela restrição alimentar que o Antigo Testamento faz, isso para nós não vale mais nada. Hoje em dia a gente come carne de porco, a gente come camarão, a gente come lagosta, e isso para o Antigo Testamento era uma abominação, ninguém fazia. Então, Jesus vem nos atualizar, mas também vem nos libertar do jugo que nos era imposto através de uma observação da lei tremendamente legalista. Jesus tentou acabar com o legalismo, os legalistas o condenaram. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente deve sempre se lembrar, é palavra de Deus, mas eu tenho que ler com os olhos de Jesus. Mais uma vez, olhamos para o Brasil Então, o Idemar, a gente nem precisa falar em guerra, né? Nem precisa falar em guerra, porque guerra supõe, a gente diz assim, não estamos em guerra. A gente tem que botar na cabeça que nós vivemos num país tremendamente violento. O que morre, homicídio, os grupos de extermínio, as milícias, o tráfico, o que morre de gente dentro de casa, marido matando porque não aceitou a separação, o feminicídio, o que morre de jovem, o que morre de negro, o que morre de gay, o que morre de travesti, esse país é de uma violência extrema. O que morre de gente no trânsito é uma violência extrema. O que morre agora com a pandemia é de uma violência extrema. Então, nem vamos falar de guerra, vamos falar aqui desse país cuja história, se a gente espreme a terra brasileira, ela verte sangue, desde a escravidão, do massacre dos índios, e tudo isso continua até hoje. O que é que o Deuteronômio poderia nos orientar? O Deuteronômio pode nos orientar através de uma coisa muito importante, que é o primeiro eixo. Nós deveríamos construir uma sociedade a partir do amor. Só que a palavra amor no Deuteronômio, ela é bem diferente do uso que a gente faz hoje da palavra amor. A palavra amor no Deuteronômio significa, antes de tudo, uma solidariedade gratuita, uma solidariedade espontânea, uma solidariedade radical, que é a atitude do samaritano na parábola que Jesus vai contar. Agora, para que a gente possa viver esse primado do amor, a gente tem que prestar atenção numa coisa que Jesus fala com muita propriedade. Jesus prega esse amor do livro do Deuteronômio. A pregação de Jesus também tem como primado o amor. Só que Jesus nunca combate o ódio. Jesus sabe que o ódio é fruto do medo. Uma pessoa que odeia é, antes de tudo, uma pessoa medrosa. Né? Eu creio que toda essa corrente de ódio que existe hoje, né? Inclusive gabinete do ódio ligado à presidência da República, é que, no fundo, é uma política medrosa. Eles têm medo do povo. Por isso, o que Jesus pede é que a gente trabalhe os seus medos. Eu vou ler um trechinho aqui da primeira carta de João, a partir do ensinamento de Jesus, colocando o primado do amor capaz de vencer qualquer violência, desde que você trabalhe o seu medo. O medo de se expor com uma proposta bem concreta. A primeira João diz assim: no amor não existe medo. Quem ama não pode ter medo. Quem tem medo não ama.
Não é? Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Ou seja, você é bonzinho porque tem medo de ser preso? Então é porque você tem medo. Ou você é bonzinho porque ama? Você leva uma vida honesta, uma vida decente, uma vida equilibrada, uma vida com uma capacidade de serviço, de dedicação, de engajamento. Por que você faz isso? Porque eu tenho medo do inferno. Então não vale nada de Jesus. Você tem que ser positivo. Você tem que fazer isso porque ama. Se você tem medo de castigo de Jesus, isso é uma perda de tempo. Tudo aquilo que a gente faz por medo de Jesus não traduz o amor. A gente deve fazer por amor. E o amor de uma maneira gratuita, sem exigir nada em troca. Para isso, a gente tem que trabalhar os medos. O Deuteronômio vai nessa perspectiva. Nós podemos ser uma comunidade de tranquilidade, de paz, de harmonia, se nós conseguirmos trabalhar e vencer todos os nossos medos. Por conseguinte, diz ainda 1 João, quem sente medo nunca estará realizado no amor. Vamos trabalhar os medos. É uma frase que para Jesus é muito forte. Não tenho medo. Isso no Apocalipse vai até virar um refrão. Não tenho medo. Mais uma questão. A última pergunta da tarde, da Rosana. Eu já vi um protestante do Antigo Testamento não tem mais a Ô, Rosana Maria, esse teu protestante aí não é bem protestante, não. Ele está dizendo uma grande ignorância. Para nós, isso por fé, todos os 73 livros que formam um conjunto chamado Bíblia, e a palavra Bíblia na língua grega é uma palavra plural, por isso a tradução em português da palavra Bíblia é os livros. São 73 livros que nós temos que aceitá-los na integridade como palavra de Deus. Portanto, o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse são para nós palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento continua tendo um valor muito grande. Agora, é aquilo que eu disse. Nós não seguimos mais a Torá hebraica, o Pentateuco hebraico. Nós somos cristãos. Então, para nós, o grande chão da vivência não é mais o Antigo Testamento. O nosso chão da vivência é o Evangelho de Jesus. Agora, para que a gente possa entender a mensagem de Jesus, nós temos que entender o Antigo Testamento. É impossível entender a parábola do bom samaritano se você não tiver na cabeça o livro do Deuteronômio. Portanto, quando Jesus veio, evidentemente, não tinha Novo Testamento. Jesus sempre trabalhou em cima dos livros que tinha. E os livros que tinham eram os livros do Antigo Testamento. Agora, o processo de atualização que Jesus faz do Antigo Testamento vai gerar uma coleção nova, que é o Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento, quando você encontrar esse seu protestante aí no lugar em que você está, diz assim, meu filho, você está muito ruim mesmo, vai estudar. Nós agradecemos a participação. Frei Carlos, está ouvindo, Frei Carlos? Então, olha, eles estão pedindo, já que você não pôde falar, eles estão pedindo para você gravar um vídeo e mandar para a Pascom da Diocese de Juazeiro. Está anotado isso? Tá bom. Então, tá bom. Agradecemos imensamente a participação, tanto do nosso diocesano da palavra. Agradecemos também ao Frei Carlos Mestre por participar dos técnicos, mas com certeza ele gravará também vai ser a
que agradecemos. Agradecemos. Valeu. Muito, olha, eu só quero aproveitar aqui para também deixar o meu agradecimento. Agradecer em nome de Frei Carlos, lá em Unai, que infelizmente deu um problema de som. Eu quero agradecer à Diocese, quero agradecer ao Dom Beto e à Pascom o convite que nos foi feito, tanto quero agradecer em meu nome como em nome do Frei Carlos, desejar a vocês um bom congresso diocesano da palavra e que a palavra de Deus possa ser a Diocese de Juazeiro possa ser um foco de irradiação da palavra em todo o Vale do Rio São Francisco. Muito obrigado a vocês pelo convite e até uma próxima oportunidade.